Hoje a gente vai falar sobre uma das polêmicas de julgamento lá no STF dessa semana, que é a questão da responsabilidade das plataformas digitais, se as plataformas digitais devem ou não remover conteúdos antes de uma ordem judicial, se elas precisam elas terem a responsabilidade de fazer a análise se aquele conteúdo contém algum tipo de discurso de ódio ou algum discurso criminoso para retirar esse conteúdo do ar, se isso caracteriza ou não censura, e eu acho importante a gente falar sobre isso justamente porque é um tema complexo e acho que muitas vezes ele é debatido de forma rasa, como se fosse uma questão dicotômica. Tem que ter responsabilidade, não tem que ter responsabilidade. Eu acho que tem muitas situações e muitas nuances que a gente precisa entender para compreender esse debate. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver como esse caso chegou lá no STF, por que o STF está debatendo esse assunto, como que isso chegou lá, por meio de um caso concreto, e a gente vai reagir aos debates dos ministros, aos votos dos ministros, porque na verdade a gente vai ver que isso já está em julgamento desde 2018. Então já teve muita audiência, muita sustentação oral, e isso a gente não vai reagir agora, porque já aconteceu faz um tempo, e a gente vai ver então os votos dos ministros, e eu vou reagir na medida do possível aos votos completos, porque são votos longos, então já teve, acho que, 4 ou 5 sessões só nas últimas 2 semanas sobre esse tema. E é capaz, então, desse vídeo de hoje ele ser dividido em mais de uma parte, tá? E eu vou vendo a necessidade ao longo do tempo, porque eu ainda não vi os votos, eu ainda não assisti a sessão de julgamento, vou assistir agora pela primeira vez junto com vocês. Então a gente vai construindo aqui nossas reflexões juntos, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Primeiro de tudo, então, vamos entender como o caso chegou lá no STF. Eu acho que muitas pessoas que assistem jornais, veem manchetes de notícias por aí, às vezes pensam, por que o STF está decidindo isso agora? Hoje ele acordou e resolveu julgar esse assunto. E eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, que não. Casos chegam lá no STF e é a partir desses casos que o STF vai debater certos assuntos. E aí entra uma crítica válida que eu sempre falo por aqui, que acredito que a gente vai ver nesse caso também, que é justamente os limites da atuação do Poder Judiciário. Então, eu, que sou uma estudiosa dos precedentes judiciais, falei sobre os precedentes na minha dissertação de mestrado, sigo estudando sobre isso no meu doutorado, eu entendo que, para a formação de um precedente, a gente tem que ficar limitado àquilo que o caso concreto, utilizado como caso paradigma, para a formação do precedente, diz, o que ele tem de fatos. Então, os fatos do caso utilizado como paradigma para a formação do precedente são muito importantes. E o que acontece muitas vezes nesses julgamentos é que, a partir de um caso que tem suas peculiaridades específicas, o STF, na tentativa, e não que não seja uma tentativa legítima de buscar trazer soluções para outros problemas, o que é louvável, mas às vezes isso sendo feito de uma forma que eu entendo que não seria a forma mais adequada, acaba causando mais problema do que solução. Porque o que acontece, então? A partir desses casos, o STF, numa tentativa que pode ser louvável de buscar resolver mais conflitos de uma só vez, acaba tentando trazer enunciados de teses mais gerais e mais abstratas, e não só relativas àquele caso concreto, que da mesma forma que a lei, ela abre margem para interpretação divergente, justamente porque ela é geral e abstrata, esses enunciados de teses do STJ, do STF, também acabam abrindo margem para interpretação diversa e trazendo dificuldades na sua aplicação prática. Então, isso é uma crítica que eu sempre faço, eu busco fazer de uma forma construtiva, porque eu entendo que na tentativa de solucionar mais casos de uma só vez, acaba gerando mais problema de interpretação.
Então, da mesma forma que a lei acaba sendo interpretada de forma divergente, causando insegurança jurídica, quando a gente tem a formação de um precedente com a preocupação de, na tese daquele precedente, a gente já regular várias situações, que é um papel que cabe ao Poder Legislativo, a gente acaba trazendo também muita insegurança jurídica na hora da aplicação desses precedentes. Ainda mais ao se voltar aos olhos para o fato de que é muito difícil a gente fazer um outro caso chegar de novo no STJ e no STF para se entender se o precedente está sendo aplicado corretamente ou não. Então, vamos entender como esse caso chegou no STF, os fatos que levaram esse caso a chegar no STF, para a gente verificar se a discussão ela está se atendo a esses fatos ou se ela está realmente extrapolando os fatos do caso paradigma. Então, um dos casos paradigmas que chegaram lá no STF sobre essa questão da responsabilidade das plataformas foi justamente um caso que o Facebook interpôs um recurso extraordinário para se voltar contra uma decisão que condenou o Facebook em indenização por danos morais, acredito, porque ele não tinha removido um perfil falso que estava se passando por outra pessoa. Então vamos lá, recurso extraordinário interposto por Facebook contra acórdão prolatado pela segunda turma recursal cível do Colégio Recursal de Piracicaba. Então o que aconteceu? Em primeira instância, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação para determinar a exclusão do perfil falso criado em nome da autora, bem como para ordenar que o Facebook apresentasse em 10 dias o número do IP utilizado para a criação da referida página. Deixou de acolher, todavia, o pedido de condenação em danos morais. Houve recurso inominado de ambas as partes, as quais lograram parcial sucesso. No ponto que interessa para o presente recurso, o voto condutor do acórdão recorrido, reformando a sentença no ponto em que, com supedâneo no artigo 19 da Lei nº 12.965 de 2014, que é justamente a lei do Marco Civil da Internet, né, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Então, com base no artigo 19, que prevê o quê? Vamos já ler esse artigo para você entender. Então, vamos lá aqui no artigo 19. Ele prevê justamente o quê? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, ele prevê basicamente que o provedor de internet não pode ser responsabilizado até que tenha uma ordem judicial mandando remover um determinado conteúdo. Nesse caso, a gente estava falando de um perfil falso criado no nome de uma pessoa, tá? Então, vamos ver como que realmente a gente tem muitas nuances, né? Bom, e aí, com base nesse artigo 19, se excluiu a responsabilidade civil do provedor de serviços, consignou o seguinte: para fins indenizatórios, todavia, condicionar a retirada do perfil falso somente após ordem judicial específica, na dicção desse artigo, significaria isentar os provedores de aplicações, caso da ré, de toda e qualquer responsabilidade indenizatória, fazendo letra morta do sistema protetivo aurido à luz do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, inclusive, auvitaria preceito constitucional, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Então, teve uma decisão que condenou, sim, o Facebook a indenizar a parte autora por um perfil falso, porque ela já tinha notificado o Facebook falando, olha, estamos passando por mim, e você precisa impedir que se passe por mim e continue causando prejuízos à minha imagem e à minha honra. E o Facebook não fez nada até ter uma ordem judicial mandando aquele perfil ser retirado do ar. Então, tá vendo como não é tão simples? Porque, por esse caso, se você for pensar num perfil falso, a gente tem, acho que dá para fazer uma analogia com, por exemplo, uma conta bancária que é aberta de forma fraudulenta. Então, alguém pode pegar e se passar por mim e abrir uma conta bancária e fazer uma dívida no meu nome. O banco que depois, eventualmente, negativa o meu nome com base numa conta fraudulenta, ele pode ser responsabilizado. Assim como uma operadora de telefone que permite a abertura de uma conta no meu nome, sendo que não fui eu que abri, também pode ser responsabilizada se ela depois vem fazer cobranças indevidas e negativar o meu nome por causa disso. Então, acho que dá pra gente fazer essa analogia e acho que a gente poderia pensar na necessidade das plataformas, eventualmente, exigirem documentação das pessoas quando elas fossem abrir suas contas dentro das redes sociais.
Porque senão, realmente, fica muito difícil de a pessoa, às vezes, ter que movimentar o judiciário para conseguir que um perfil que está se passando por ela falsamente, e ela já provou isso para a plataforma, olha, eu sou a pessoa de verdade, eu estou aqui, eu estou provando que é um perfil que está se passando por mim. Por que teria que precisar de uma ordem judicial específica para retirar um perfil nitidamente falso do ar? As próprias plataformas, elas já, salvo o melhor juízo, retiram do ar também conteúdos que é evidente que se trata de um conteúdo criminoso. Então, nesses casos, eu acho que já existe uma fiscalização por parte das próprias plataformas. Eu falo até por mim mesma, porque eu nas minhas redes sociais, eu já vi que já teve comentário lá que foi barrado pela própria plataforma por conter discurso de ódio, por exemplo. Agora, o problema é quando isso cai realmente numa seara mais subjetiva. E aí que tá a grande nuance, as grandes peculiaridades que fazem esse debate ser mais complexo do que simplesmente é censura, não é censura, tá? Bom, então ele foi condenado a indenizar por ter mantido no ar um perfil falso antes de ter tido uma ordem judicial mandando retirar, e aí foi interposto esse recurso extraordinário que chegou no STF. E aí o STF reconheceu a repercussão geral dessa questão e por isso a necessidade do STF se debater sobre esse assunto e trazer uma decisão, porque tem muitos casos semelhantes. Então, toda vez que o STF ele reconhece a repercussão geral, ele fala que aquele tema, aquele assunto, ele ultrapassa os interesses subjetivos das partes envolvidas. Então, da pessoa que estava tendo um perfil falso com o nome dela e do próprio Facebook. Ultrapassa os interesses desses dois, porque isso afeta toda a sociedade. Então, por isso é reconhecida a repercussão geral e o STF define um tema da repercussão geral para que esse caso seja analisado e a partir dele seja formado um precedente de observância obrigatória por todos os outros órgãos jurisdicionais e pelo próprio STF no futuro. Então, é a partir desse caso e de um outro, que a gente não vai falar agora, que o STF ele começou a debater esse assunto, principalmente relativo à constitucionalidade ou não do artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, que a gente já leu aqui. E aí, nesse recurso extraordinário, o Facebook, ele traz a questão da censura, da liberdade de expressão, e ele fala o quê? Ele fala que não fosse o bastante, ao entender que a parte resignada teria sido omissa sobre a premissa de que, após notificada pela recorrida, deveria ter excluído o perfil apontado como impostor, o acórdão combatido também teria incorrido em violação do princípio da reserva de jurisdição, uma vez que incumbiria tão somente ao Poder Judiciário decidir se o perfil em questão era ou não falso e deveria, como consequência, ser censurado. E aí que eu tô falando, do porquê que eu tô falando que seria o caso das plataformas começarem a ter uma fiscalização melhor de quem abre conta, porque a Constituição Federal, ela prevê justamente que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A partir do momento que a gente não tem uma análise de quem está abrindo a conta, e ter certeza que a pessoa que está abrindo a conta, se dizendo ser uma pessoa é ela mesma, a gente começa a ter a possibilidade de pessoas se passarem por outras e também de falarem de forma anônima e não poderem ser responsabilizadas pelas suas falas. E isso pode ser um problema porque, querendo ou não, as redes sociais, elas permitem realmente uma propagação de certas ideias de uma forma muito mais rápida, muito mais ampla. Não tô falando que a gente não tem que permitir conteúdos na internet, que a gente tem que barrar e censurar previamente conteúdos, porque realmente a gente precisa ter uma análise posterior. Não dá pra gente previamente já impedir um certo tipo de conteúdo e previamente já falar que ele é criminoso, que ele é discurso de ódio, até porque muitas vezes certas questões caem numa questão mais subjetiva, como eu já falei aqui quando a gente analisou o caso que a gente estava discutindo, injúria, calúnia e difamação. Eu falei sobre isso aqui, sobre como isso pode incorrer em certa discussão que acaba sendo mais subjetiva. Então, existe esse problema, não tô falando que a gente tem que ter uma censura prévia, até porque a gente também tem a questão de que é importante a gente saber quem está falando certas coisas justamente para que essa pessoa, se ela está realmente cometendo um crime, ela possa ser punida. Se a gente não permite que a pessoa fale, a gente nunca vai saber com quem a gente está lidando.
porque ela pode ter lá um monte de opinião e ela pode. A gente poderia saber quem essa pessoa é, o que ela tem proferido e já punir essa pessoa justamente por um conteúdo que é colocado na internet. E se a gente não tem acesso a isso, a gente não sabe quem é essa pessoa. E também não sabemos se essa pessoa puder falar de forma anônima. Então, também essa censura prévia impede que as pessoas sejam identificadas e sejam punidas, justamente para impedir que esse discurso cresça e vá atingindo mais pessoas. Então, é muito complexo, tá vendo? Mas eu acho até interessante porque isso entra um pouco na questão do monarca, né? Não sei quem lembra da questão do monarca, que ele defendeu, em tese, que deveria ser possível a existência de partidos N, né? E eu acho que o erro dele também ao falar isso é justamente que, obviamente, não podemos ter partidos N, porque isso seria você já ter permitido o discurso e, em cima de um discurso criminoso, você ter permitido a formação de um partido. Isso tá totalmente errado. Agora, você falar, não tem como censurar previamente um discurso antes de ser analisado se de fato é um discurso criminoso ou não. Aí é diferente, porque aí você consegue pegar o discurso logo no começo, identificar se realmente é um discurso criminoso, para daí punir a pessoa e mostrar que esse discurso não é permitido. Mas como eu tô falando, existem casos que o discurso nitidamente tá fazendo ou apologia a um crime, ou tá de fato já cometendo um crime, e tem situações em que a gente cai numa seara mais subjetiva. E eu acho que a grande discussão dessa questão das redes sociais virem a ser responsabilizadas por conteúdos nelas postados, que é diferente da criação de um perfil falso também, então são situações diferentes, mas desse problema das redes sociais elas serem consideradas responsáveis justamente porque elas vão começar, talvez, a censurar previamente com o receio de aquilo vir a ser considerado problemático no futuro, e aí elas serem responsabilizadas pela fala de um terceiro. Então, isso talvez tenha essa consequência, não sei. Vamos assistir ainda os debates, né? Tô só trazendo aqui algumas reflexões que eu acredito que sejam importantes para essa discussão, que, como eu venho falando, é bastante complexa. E aí, só para vocês terem uma noção, foi reconhecida a repercussão geral dessa questão a partir desse recurso extraordinário em março de 2018, tá vendo? Então, em março de 2018, a STF reconheceu por maioria a questão como constitucional, vencido o ministro Edson Fachin. E, por maioria, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, também vencido o ministro Edson Fachin. E aí, a partir de então, esse acórdão que reconheceu a repercussão geral que a gente estava lendo agora, mas a partir de então tiveram audiências públicas com sustentações orais. Então, desde 2018, isso está em trâmite, tá vendo? Então, 2019, audiência pública, desde 2018, e aí no final do ano passado que isso começou a ser objeto de realmente voto dos ministros. Os ministros começaram a apresentar os seus votos a partir do voto do ministro relator. Então, em 2024, deixa eu achar aqui. Aqui, em 5 de dezembro de 2024, teve o voto do ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso, que negava provimento ao recurso extraordinário do Facebook e propunha a fixação de uma tese. E essa tese, ela é super longa. Eu abri ela aqui, deixa eu abrir com vocês. Essa é a tese. Eu vou ler só um pouco, porque ela é muito longa mesmo, e eu acho que ela já demonstra justamente aquele problema que eu falei no início do vídeo, que é justamente a busca por já regular um monte de outras situações a partir de um caso concreto que era muito específico, a criação de um perfil falso. Então, eu entendo que, se o caso que foi reconhecida a repercussão geral para a formação do precedente foi um caso em que se discutia a responsabilidade de uma plataforma digital pela criação de um perfil falso e que a plataforma foi notificada pela pessoa que estava tendo a sua imagem utilizada por outra pessoa e mesmo assim não fez nada, isso é uma situação muito específica, diferente da gente discutir a responsabilidade da plataforma pela manutenção de um vídeo em que supostamente existe um discurso de ódio e uma pessoa denunciou pedindo para aquele vídeo ser tirado do ar. São situações diferentes. Então, o que ele fala nessa tese?
É inconstitucional o artigo 19, caput, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais por arrastamento os demais parágrafos do artigo 19. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente nos termos do artigo 21 do mesmo Marco Civil da Internet pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta as atividades efetivamente desempenhadas pelo provedor de aplicações e o grau de interferência dessas atividades, inclusive por atuação algorítmica ou automatizada no fluxo informacional. Inclusive, eu acho interessante esse daqui, porque o artigo 21 do Marco Civil da Internet, ele prevê o quê? O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então, é um artigo que fala que para certos conteúdos específicos e considerados pela lei, portanto, mais graves, a partir do momento que o provedor ele é notificado e ele não retira aquilo do ar, ele passa a ser subsidiariamente e não solidariamente responsável, que eu acho que até nesse caso de divulgação desse tipo de conteúdo, ele poderia passar a ser solidariamente responsável, né? Mas, enfim, então ele fala que para os outros casos vai ser aplicado o mesmo entendimento desse artigo 21 e não o do 19, que fala que só tem que retirar do ar após a ordem judicial. Então, nesse caso, no caso específico da criação do perfil falso, talvez aplicar o entendimento do artigo 21 seja mais nítida essa necessidade. No caso de outros conteúdos, acho que vai depender muito realmente do conteúdo. Enfim, é um tema que a gente teria que analisar realmente situação por situação. Mas voltando aqui para a tese, né? Para as teses, né? São várias teses. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica, a qual já foi declarada constitucional pelo STF. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma objetiva, independentemente de notificação, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros nas seguintes hipóteses. Então, nesse caso, fala que ele vai responder de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, que é responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, já falei sobre isso aqui várias vezes. Então, nesse caso, é ainda maior a responsabilidade, porque nem precisaria ser notificado. Quando recomendem, impulsionem de forma remunerada ou moderem tais conteúdos, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado. E aí, nesse caso, eu até entendo que quando existe o pedido de monetização, ou quando a plataforma começa a monetizar um determinado vídeo, aí sim ela tem que analisar o que ela está monetizando, né? Porque a partir do momento que ela começa a ganhar dinheiro com isso, com aquele determinado vídeo, e impulsiona esse vídeo, pagando e também recebendo por isso, ela tem essa responsabilidade de ver se aquele vídeo pode ser impulsionado. Acho que até aí faz sentido, mas também vai depender muito, como eu falei, o que a gente vai considerar como conteúdos que vão ter discurso de ódio, por exemplo, porque tem um problema disso cair numa subjetividade muito grande e a própria plataforma fazer uma censura prévia que caberia somente ao judiciário fazer, analisando se aquilo caracteriza ou não um discurso de ódio, enfim. Então, como eu falei, cai nesses problemas de ordem prática. Quando se tratar de conta inautêntica, também denominada de perfil falso, ou de conta desidentificada e ou automatizada, então, aqui, essa é a parte que ele entra realmente nos fatos do caso que deu origem a esse precedente, que está dando origem a esse precedente, que é a questão do perfil falso. Então, nesse caso, está falando que nem precisaria de notificação, porque, como eu falei, acredito que deveria ter uma análise melhor de quem está abrindo as contas para sempre estar vinculada a uma pessoa real e se verificar que a pessoa que está abrindo aquela conta, ela realmente é aquela com quem ela está se identificando. Eu acho que isso seria importante ser feito para também impedir o anonimato, impedir que outras pessoas se passem por outras e apliquem os golpes de todas as sortes que a gente vê hoje em dia.
quando se tratar de direitos do autor e conexo, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação, postagem do conteúdo nas formas dos artigos. Enfim, aí ele vai citar alguns crimes considerados crimes graves. E eu não vou continuar lendo, porque tá vendo? É muito longo. São 5 páginas de tese, tá? E aí, por isso que eu falei que eu acho que essa tese representa bem o problema da formação dos precedentes que eu vejo na prática, que é essa tentativa de, a partir de um caso paradigma afetado para ser formado um precedente, o STF ou o STJ querer resolver todos os outros problemas que teriam algum tipo de relação com aquela demanda. Porque isso acaba fazendo com que sejam criadas teses que representam enunciados que, da mesma forma que os enunciados de lei geral e abstrata, também podem acabar sendo interpretados de forma divergente pelos outros tribunais em casos futuros, gerando, da mesma maneira, insegurança jurídica e igualdade. Bom, depois desse voto do ministro relator, lá em dezembro de 2024, a gente teve aqui a continuação do julgamento depois em 11 de dezembro de 2024, em que votou o ministro Luiz Fux, que acompanhou o relator, mas propunha uma fixação de tese diferente. Então, só para ler brevemente aqui, a disposição do artigo 19 do Marco Civil da Internet não exclui a responsabilidade de a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja por quanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederam à remoção imediata do conteúdo. Aqui, tá vendo, também é um problema de falar da tese, porque quais são os problemas de ordem prática? Então, eles vão ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiro, em que é evidente que se trata de um ato ilícito, de um crime. Então, quando isso for evidente, a plataforma ela precisa fazer essa fiscalização, e eu acredito que ela já faça, em casos em que é nítido que aquilo é um crime, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo e não procederam à remoção imediata do conteúdo. Eu acho que aqui tá um problema, porque qualquer pessoa pode, talvez porque ela não goste de mim, por exemplo, falar, deixa eu denunciar aqui falando que esse conteúdo tem que ser retirado do ar. E aí, a partir do momento que a plataforma é notificada, por receio dela vir a ser responsabilizada depois, talvez sem analisar a veracidade daquela denúncia, ela pode retirar do ar. E aí a gente vai cair num outro problema. Bom, então a partir do momento que a plataforma retira do ar algo que ela não deveria retirar do ar, ela também vai ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos que ela vier a causar à pessoa que teve o conteúdo retirado quando não deveria ter sido, prejudicando às vezes um trabalho, né? Porque muitas pessoas hoje em dia trabalham com a internet. Então, tá vendo? São muitas questões de ordem prática que a gente precisaria ter, talvez, uma lei que deixasse tudo isso mais claro, vinda do legislativo. Enfim, mas é bem complexo. Considera-se evidentemente ilícito o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio. Discurso de ódio pode cair num subjetivismo, pode ser um pouco mais subjetivo. Racismo, aí beleza, racismo tá evidente, pedofilia evidente, incitação à violência também pode cair, uma interpretação pode falar que alguma fala é uma incitação à violência, quando talvez não seja, porque isso vai depender também da interpretação, pode depender. Tem incitação à violência que é nítida, tem incitação à violência que pode ser entendido que foi uma incitação à violência quando não era o objetivo da pessoa. Enfim, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao golpe de Estado, que também, o que vai ser considerado exatamente isso? É complicado. Bom, aí, não vou ler toda a tese também do ministro Luiz Fux, a sugestão dele, mas aí continuou, e no dia 18 de dezembro teve o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que também estava negando o provimento ao recurso do Facebook para reconhecer a responsabilidade dele naquele caso concreto e para formar uma outra tese. A dele, eu acredito que até então tenha sido a tese que eu mais tinha concordado até então, com também algumas ressalvas. Então, ele fala: o artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional.
Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, proteção de direitos fundamentais e da democracia. Enquanto não sobrevier legislação e interpretação conforme a Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve sujeitar ao seguinte regime: o regime de decisão judicial e retirada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. Então ele está falando, olha, em casos em que a gente está falando de crime contra a honra, injúria, difamação, calúnia e outras ofensas, isso tudo vai depender de ordem judicial para aquele conteúdo ser tirado do ar, porque realmente precisa de uma análise do judiciário para dizer isso é difamação, isso é calúnia, isso é injúria. Então, pelo que eu entendi dessa tese, uma plataforma digital não vai poder ser condenada por isso se não tiver ordem judicial mandando retirar aquele conteúdo do ar. O regime de notificação extrajudicial e retirada do artigo 21 do Marco Civil da Internet deve ser estendido para crimes, exceto crimes contra a honra. Então, se for um crime, né, um crime previsto em lei, aí, se o provedor de internet ele é notificado que existe um conteúdo que está praticando um crime, e aquele crime está evidente e ele não retira, aí ele passa a ser também responsável solidariamente, pelo que eu entendi. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Então, ele está falando que não é uma responsabilidade objetiva, tem que provar a culpa da plataforma. Então, ela não pode ser considerada responsável de forma objetiva por um conteúdo que foi nela postado, e sim se demonstrar que ela tem culpa porque ela agiu de forma imprudente, negligente, ou seja, ela teve a chance de tirar aquele conteúdo e não tirou do ar, teve um descaso, coisa que já aconteceu até em ações que eu já ajuizei ação contra a rede social, porque a rede social da minha cliente foi invadida, e mesmo notificada de que aquela conta estava sendo usada por terceiros golpistas para tentativa de aplicação de golpes, a plataforma não bloqueou aquela conta, não suspendeu aquela conta, mesmo com a notificação da pessoa que era a dona da conta. Então, nesse caso, diante do descaso, após uma notificação por parte da rede social, ela foi condenada a indenizar por danos morais e danos materiais também. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsáveis civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. Então, eu acho que o voto do ministro Barroso até então, ele tinha sido o que mais buscou demonstrar que existem nuances. E tem casos em que não se tem certeza do que aquele conteúdo significa. Então, não poderia ter uma censura prévia por parte da plataforma sem uma ordem judicial, quando não é possível ter certeza que aquele conteúdo realmente caracteriza algum discurso criminoso. Bom, que mais? Além disso, os provedores de... Não, pera, pulei. Os provedores de aplicação de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios em funcionamento. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos. E aí vai citar questões bastante graves. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo a ser criado. Enfim, aí depois disso o ministro André Mendonça pediu vistas e o julgamento voltou a acontecer agora, esse ano. Então, no dia 4 de junho, se eu não me engano, foi quando o ministro André Mendonça, ele começou a proferir o voto dele, justamente aqui, ó, após o início do voto, o ministro Mendonça, o julgamento foi suspenso. Então, a gente vai começar agora a reagir
a sessão de julgamento a partir do voto do ministro André Mendonça, e aí a gente vai dividir em várias partes, provavelmente, toda essa análise que eu vou fazer, todo esse react que eu vou fazer de todas essas sessões de julgamento. Não sei se eu vou fazer de todas ou se vou fazer só de algumas, porque teve no dia 4, teve no dia 5, teve no dia 11, teve no dia 12. Então, vamos lá. Como eu tenho feito nesses casos, a gente vai assistir na velocidade acelerada, então eu tô colocando em 1.75, porque como vocês estão vendo, só essa do dia 4 tem mais de 2 horas. Então vamos lá, vamos começar. Para um esclarecimento, eu mesmo gostaria de dirigir aos colegas e à audiência em geral. Gostaria de fazer um breve esclarecimento antes de iniciar esse julgamento para que as pessoas possam compreender exatamente do que se trata o que nós estamos decidindo aqui, porque há muita desinformação e muita incompreensão a propósito do que estamos fazendo aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, peço que atentem para algumas ideias que eu vou compartilhar tão brevemente quanto possível. Polarização existe em todo o mundo e sempre existirá onde houver liberdade de pensamento. Quem acompanha a história sabe disso. Na Revolução Francesa, desde o início, já havia à direita os que defendiam mais poderes para o monarca e à esquerda os que defendiam menos poderes para o monarca. Nos Estados Unidos, já na sucessão do George Washington, havia os federalistas do John Adams que queriam mais poder para o governo federal e os republicanos que queriam mais poder para os estados. Portanto, sempre haverá polarização de ideias em democracias e é bom que seja assim. Porém, a polarização deve ser entre ideias contrapostas. Não pode ser entre os que têm boa fé e os que agem de má fé. Portanto, quero esclarecer a todas as pessoas de boa fé o que nós estamos decidindo aqui. Num regime de separação de poderes, como é no Brasil, como é a democracia brasileira, é o legislativo que legisla, é o legislativo que cria as leis, que cria o direito positivo. O executivo aplica essas leis e presta os serviços públicos. E o judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei para solucionar litígios que são trazidos pelas partes perante o poder judiciário. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, decidindo casos concretos em que surgiram litígios, pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e que procuraram o judiciário em busca de reparação. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral abstrato. Então, perfeito. Tá vendo essa colocação que ele tá fazendo? Eu acredito que seja justamente pelas críticas que são colocadas. Ah, o judiciário tá legislando, a STF tá legislando, ele tá violando a separação dos poderes. E ele tá fazendo essa ressalva justamente reconhecendo, cabe ao poder legislativo legislar. E eu entendo perfeitamente o que ele tá falando, concordo plenamente, e justamente eu entendo que, mesmo tendo essa consciência, às vezes, quando são formadas as teses, essas teses acabam extrapolando, como eu falei, os limites do caso concreto que chegou no judiciário para a aplicação da lei. E justamente por isso que eu entendo que as teses formadas pelo Poder Judiciário, elas poderiam existir como meio de publicidade daquilo que está sendo julgado, e até seria louvável que essas teses fossem sempre formadas com base na razão fundamental de decidir daquele julgado. Então, qual foi o raciocínio lógico que a gente utilizou para chegar à conclusão de que, nesse caso, o Facebook é responsável por indenizar a pessoa pela criação do perfil falso e pela utilização do perfil falso se passando por ela? Qual foi o fundamento que a gente levou em consideração? Porque, sim, se a gente usou esse fundamento para esse caso, talvez esse mesmo fundamento tenha que se aplicar para casos que, embora não sejam idênticos, sejam semelhantes. Ou talvez não, porque outros casos que possam ser semelhantes, tem alguma peculiaridade distinta que vai trazer a necessidade de uma distinção que vai afastar a aplicação desse raciocínio lógico jurídico para ser aplicado outro. Já falei sobre isso aqui algumas vezes, já tem análise aqui no canal, só para dar de exemplo para ficar mais claro, da situação em que se entendeu que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento que não tem registro na Anvisa. E aí, depois surgiram outros casos de medicamentos que, embora não tenham registro na Anvisa, têm autorização de importação excepcional. E essa autorização de importação, ela já garante a segurança sanitária do fármaco. Então, o próprio STJ, que tinha formado esse precedente, falando que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, reconheceu que, embora a situação seja semelhante, existe uma distinção, que é justamente o fato desses medicamentos em questão terem autorização de importação, o que supre o registro e, portanto, obriga o plano de saúde também a fornecer. Esse é um exemplo claro de, foi formado um precedente, adotou um fundamento que foi não obrigação de fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, e esse entendimento seria aplicado para qualquer situação em que o medicamento não tem registro na Anvisa, mas, diante dessa peculiaridade de um medicamento que, embora não tenha registro, tem autorização de importação, foi reconhecida a distinção.
tá? Então, é o que eu falei, nesse caso, o correto, a meu ver, seria, vamos entender se no caso do perfil falso, desse caso com essas peculiaridades, em que houve a notificação da plataforma de que tinha uma pessoa se passando por outra com perfil falso, e a plataforma não fez nada para remover aquele perfil, se nessa situação a plataforma tem responsabilidade e quais são os fundamentos para a gente falar que tem responsabilidade. A partir disso, desse fundamento, vamos ver se para outros casos esse mesmo fundamento se aplica ou se outros casos vão demandar uma resolução distinta. Vamos lá. Trato e definitivo às plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. A lei de introdução às normas do direito brasileiro veda o non-liquid, e literalmente quer dizer não está claro. Ou seja, o judiciário não pode se recusar a decidir alguma questão dizendo que o tema não está claro. Pelo contrário, a lei de introdução diz assim, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Por evidente, para nós decidirmos os casos concretos colocados perante o tribunal, nós precisamos estabelecer os critérios que vão pautar o julgamento. E, em nome da segurança jurídica, deixar claro quais os deveres que nós entendemos exigíveis e que aplicaremos aos novos casos que chegarem ao judiciário. Isso porque o tribunal tem o dever de aplicar os mesmos critérios a todos os casos idênticos que surgirem. Portanto, a gente precisa explicitar quais os critérios que nós estamos utilizando, porque são esses critérios que nós vamos ter que aplicar em todos os casos idênticos que venham perante o tribunal. Justamente, a questão da necessidade de coerência, que eu também sempre bato muito na tecla aqui. Só que, justamente, eu acredito que nessa tentativa louvável de falar, a gente vai precisar julgar da mesma maneira vários casos que sejam idênticos ou que sejam muito semelhantes e não possuam nenhuma peculiaridade distinta, que o STF já tenta, o STF e o STJ também, já tenta formar nessas teses todas as outras situações que vão estar englobadas naquilo e situações já que vão ter as suas distinções. E isso acaba trazendo muita dificuldade de interpretação disso para os casos futuros. E acaba, aí sim, a meu ver, caindo no problema de ter uma questão lá com a separação dos poderes, porque está criando enunciados que, tudo bem, estamos saindo de um caso concreto, mas no enunciado a gente está colocando outras situações que não estão englobadas nesse caso concreto que chegou aqui, para o julgamento do caso concreto e consequente formação do precedente. Tribunal, deixando claro, os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que, evidentemente, compatível com a Constituição. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. Nós estamos discutindo responsabilidade civil. Nós vamos decidir se as pessoas que ajuizaram as ações têm ou não têm direito a uma indenização. É simples assim e esta é a verdade. Aliás, no mundo atual, nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Duas observações finais, procurando superar uma polarização que não pode derrotar o senso comum. Não importa se você é liberal, conservador ou progressista. Não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo. Não pode ter venda de drogas. Portanto, a polarização fez com que as pessoas não conseguissem construir nem o que é de senso comum. 2. Não importa se você é liberal, conservador ou progressista. Se a causa precisar defender, necessitar de mentira, ódio ou de desinformação, não pode ser uma causa boa. A integridade, a civilidade e a busca pela verdade possível no mundo plural vem antes da ideologia. No caso, em julgamento, apenas para recordar em que estado está o julgamento, nos dois casos estão em discussão dois dispositivos do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, o artigo 19 e o artigo 21. O artigo 19 prevê que as plataformas digitais somente têm responsabilidade civil por conteúdo de terceiros, ou seja, somente têm o dever de indenizar, de reparar dano por alguma coisa que alguém tenha postado, se após uma ordem judicial para sua remoção, descumprirem a ordem. Isso é o que diz o artigo 19. Só a responsabilidade depois de uma ordem judicial de remoção se ela for descumprida. E o artigo 21, que é o outro artigo em questão, prevê uma exceção a essa regra geral, no caso de exposição não autorizada de nudez ou de atos sexuais, hipótese em que a remoção, pela lei vigente, deve se dar após mera notificação privada da pessoa interessada. Portanto, a legislação cuida de dois mecanismos, remoção por ordem judicial e remoção por notificação privada. E aí surgiram os dois casos que estão postos perante o julgamento do Supremo. O primeiro deles, da relatoria do ministro Dias Toffoli, é o recurso 1.037.396. Quem fala é o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. O caso concreto subjacente envolvia a criação de um perfil falso em nome da autora da ação, que foi utilizado para proferir ofensas a diversas pessoas, inclusive familiares. A rede social, Facebook,
que é aqui a recorrente, foi notificada de que o perfil era falso. Foi notificada por meio da ferramenta disponível no seu site e não removeu a conta. Esse é o fato subjacente. E o juiz de primeiro grau determinou a exclusão do perfil falso e, na sequência, a turma recursal condenou também a empresa a indenizar a autora por danos morais por não ter excluído o perfil desde a primeira notificação privada. Aquilo que a gente Então, viu, que perfil eu falso, resumi para vocês. notificação privada para caso retirar, concreto. não retirada pela empresa, condenação a uma indenização. Esse é o caso da relatoria do ministro Dias Toffoli. O caso do ministro Luiz Fux é o recurso extraordinário 1.057.258. Aqui, alunos de uma escola criaram uma comunidade numa rede social que havia algum tempo atrás, chamada Orkut, denominada Eu Odeio a Aliandra. Criaram essa comunidade para falar mal de uma professora. Tinha 8 membros da comunidade, e nessa comunidade se dizia que ela era a professora mais chata, falava mal do seu cabelo, do seu batom, das suas roupas, a chamavam de feia, baranga, sem peitos e insuportável. A professora notificou extrajudicialmente a empresa pedindo para remover essa comunidade, e a empresa disse que removeria após a primeira decisão judicial. Portanto, não removeu mediante notificação puramente privada. Veio a decisão judicial. Então, esse caso é um pouco diferente, né? Esse outro caso que também está dando origem a esse julgamento é um caso que aí sim existe conteúdo, né? Foi criada uma comunidade para trazer esse tipo de conteúdo de ofensas a uma professora. Diferente da situação da criação do perfil falso. E aí eu até queria dar uma olhada de novo no artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet para falar se ela fala exatamente de conteúdo ou se, só vai poder ser responsável por conteúdo gerado por terceiros. Então, quando tá falando esse artigo 19 de conteúdo, eu já acho que é diferente da questão de criação de perfil falso. Porque a criação do perfil falso não tá falando de conteúdo. Tá falando justamente da própria criação de um perfil falso. Como que uma pessoa cria um perfil e começa a se passar por outra. Como ela cria um perfil falando que ela é uma pessoa que ela não é. Então, é algo anterior à criação de conteúdo. A pessoa criou um perfil falso, o que por si só já é absurdo, e a partir desse perfil falso começou a agir como se ela fosse uma pessoa para ofender outras pessoas da própria família da pessoa. Então, essa é uma situação que eu acho que não está englobada pelo artigo 19, porque a plataforma permitiu a criação de um perfil falso. E, como eu falei, eu acho que devia ter, então, alguma forma de sempre identificar quem está criando aquela conta, exigir documento pessoal, começar a exigir, talvez até, não sei, tô pondo uma sugestão que poderia até vir da lei, do legislativo, exigir, eventualmente, uma procuração assinada, falando, eu quero criar esta conta, porque, dessa maneira, impediria a criação de perfis falsos, porque com perfil falso se faz muito estrago hoje em dia, né? Com aplicação de golpe, enfim. Isso sem falar nos casos em que a conta é hackeada, que aí é outra situação também. E aí é diferente também dessa outra situação que aí sim, pessoas que tinham seus próprios perfis, criaram uma comunidade, na época, o Orkut, olha como é um caso antigo, né? Porque o Orkut já não existe há um tempo considerável. Criaram uma comunidade para ficar falando mal de uma professora publicamente, ofendendo, e aí, enfim. Então, são duas situações distintas, e uma delas eu acho que está englobada pelo artigo 19, e aí sim se analisa se tinha que ter realmente uma ordem judicial, ou se pela notificação da professora o Orkut já deveria ter retirado aquela comunidade do ar. E tem a situação da criação do perfil falso, que acho que também não está englobado aqui, porque é uma questão anterior à própria criação de conteúdo. Bom, então vamos voltar aqui para o julgamento. Em um primeiro recorte de escopo, é preciso excluir, sob a minha ótica das discussões, os chamados servidores de mensagens privadas. Quanto ao ponto, parece-me indene de dúvidas que uma comunicação realizada entre pessoas no ambiente privado, inclusive marido e mulher, pai, filho, amigos, parentes, através de um aplicativo de mensagens, que essas mensagens ostentam a natureza manifestamente privada. De fato, o cenário hipotético apresentado é a versão moderna do exemplo mais banal relacionado à intimidade do cidadão. Nessa conjuntura, um primeiro e fundamental esclarecimento que deve ser feito quanto à abrangência da questão em debate diz com a exclusão das comunicações de natureza privada que não se realizam, portanto, em ambiente público, sob qualquer aspecto de análise. Acho que nesse caso, eu não sei se isso foi debatido anteriormente, mas, por exemplo, imagina, você está no WhatsApp conversando com uma pessoa e o WhatsApp, ele exclui sua conta porque o WhatsApp verificou que aquela conversa vocês estão falando coisas que ele considera erradas. Aí seria até uma forma de fiscalização de conversas privadas, o que não pode, quase, né, uma fiscalização do pensamento, eventualmente, e até
uma interceptação, né? Vou fazer uma analogia com uma interceptação sem ordem judicial, porque como que o provedor de internet vai interferir numa conversa privada sem ordem judicial para falar, não, estão conversando e falando coisas criminosas. Aí realmente não pode estar englobado nessa situação de conversas privadas, né? Não sei se isso foi levantado anteriormente em alguma outra sessão de julgamento, por alguma sustentação oral, mas uma observação que nem tinha passado pela minha cabeça, porque realmente não está englobado nesse caso. Em segundo lugar, quanto às aplicações de internet de feição supra-individual, é preciso identificar adequadamente as peculiaridades inerentes aos aplicativos, de um lado de busca, de outro os de comércio eletrônico ou marketplace, e ainda as redes sociais, dentre outros possíveis aplicativos. A título de exemplo, dentro do conceito de marketplace, temos Mercado Livre, Amazon, Brasil, Americanas, Magazine Luiza, Shopee, Casas Bahia, dentre outros. Evidentemente, trata-se de feixe setorial que, apesar de igual relevância, guarda substanciais distinções em relação àquele relacionado às redes sociais propriamente ditas. Isso não significa que, também na espécie, não haja espaço para moderação de conteúdo por parte das respectivas plataformas. Como bem ilustram as informações aportadas aos autos pelo Mercado Livre, há uma preocupação espontânea com a integridade do espaço digital, direcionado à publicidade e demais atividades inerentes ao comércio digital, como a adoção de uma postura proativa das próprias empresas na remoção de conteúdos que estejam em desconformidade com seus termos de uso. Eu vejo isso acontecendo. Trago, assim, nesse sentido, dos esclarecimentos do Mercado Livre, que essa plataforma removeu mais de 3 milhões e 200, quase 3 milhões e 250 mil anúncios irregulares, dos quais 111.500 por denúncias de usuários, e mais de 3 milhões e 100 por atividade proativa da própria empresa, atuando conforme os seus termos e condições de uso. Essa mesma tarefa ocorre, diz a plataforma, em um universo de 128.500 anúncios criados ou alterados por hora, totalizando mais de 500 milhões apenas no segundo semestre de 2022. Ainda, o Mercado Livre aponta que adota um programa de sua iniciativa que visa coibir a violação a direitos de propriedade intelectual e permitir que os titulares tenham acesso aos dados dos infratores para que possam adotar as medidas cabíveis. Ou seja, a partir desses números, 96,4% do montante expressivo de conteúdos excluídos são detectados pelas próprias equipes internas da plataforma, e menos de 4% correspondem a publicações denunciadas por usuários ou autoridades. Além disso, em atividade colaborativa, a empresa já mencionada oferece ao titular do direito autoral as informações sobre o potencial ofensor. Centrando-se na questão específica das redes sociais, escopo este tecnicamente mais adequado para delimitar o âmbito de incidência do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é dentro desse universo que eu também aponto e chamo a atenção para as seguintes distinções. Em primeiro lugar, de ordem material, quanto ao objeto da manifestação, se é opinião, fato, discurso científico, anúncio publicitário, etc. Em segundo lugar, de ordem subjetiva, quanto a quem se expressa, para quem a expressão é originariamente direcionada e ainda quem, eventualmente, seria diretamente atingido pela expressão. Uma outra distinção é quanto à natureza da comunicação, ou seja, se essa ostenta algum interesse ou impacto para o público em geral, ou é desprovida de relevância social. E, por fim, uma distinção quanto ao papel da respectiva plataforma na sua programação, se se trata de um conteúdo impulsionado ou espontâneo, gratuito ou de algum modo monetizado de forma direta pelo aplicativo. No que concerne à distinção de ordem substantiva ou material, em que pese os debates anteriormente mencionados acerca do que vem a ser fato, é inegável que o seu grau de subjetividade é significativamente menor do que aquele envolto a uma opinião. Entre um extremo e outro, podem ser identificadas ainda algumas graduações, como, por exemplo, o discurso científico. Em último tipo específico de discurso, este último tipo, discurso científico, bem ilustra o grau de calibragem necessário para bem avaliar cada situação. Isso porque, desde Popper, a ciência trabalha com o método da falseabilidade das hipóteses. Para evoluir, o cientista terá de necessariamente afirmar que aquilo que se entende como verdadeiro hoje é falso. E ao fazê-lo, obviamente, ele não poderá ser censurado. Muito legal essa referência que o ministro André Mendonça fez ao Karl Popper, porque me lembrou esse livro, O Chamado da Tribo, de Mário Vargas Llosa, que eu li faz um tempo, e é um livro que ele apresenta alguns autores, pensadores, que fizeram com que ele deixasse de se considerar socialista e ele passasse a se considerar um liberal. Então, o Mário Vargas Llosa, ele conta mais ou menos como ele passou a mudar de ideologia por meio desses pensadores. Então, ele coloca aqui Adam Smith, Ortega y Gasset, von Hayek, Karl Popper, que foi o que o ministro André Mendonça citou, Raymond Aron
Isaiah Berlin, Jean-François Revel, não sei se estou falando certo, mas enfim. E, basicamente, o que eu me lembro que o Karl Popper defende, até fiquei com vontade de ler o livro dele depois, mas ainda não cheguei a ler, é que, justamente, um verdadeiro cientista, ele está sempre duvidando da sua própria descoberta. Ele não se apega à ideia daquilo que ele descobriu. Ele não fica apegado a uma ideia e fala, eu vou defender isso até o fim. Ele tá sempre em busca da verdade, então ele tá sempre duvidando daquilo que ele descobriu. Porque ele tá procurando sempre novas evidências para, na verdade, descobrir que aquilo que ele descobriu é falso. E ele fala que o verdadeiro cientista, ele segue nesse sentido. Ele não fica apegado à descoberta dele. Ele tá sempre apegado à busca da verdade. Então, o que ele coloca aqui? Que a verdade tenha ou possa ter uma existência relativa não significa que a verdade seja relativa. Enquanto dura, enquanto outra verdade não a falseia, ela reina todo-poderosa. A verdade é precária porque a ciência é falível, já que nós humanos também o somos. A possibilidade do erro está sempre presente por trás dos conhecimentos que nos parecem mais sólidos. Mas essa consciência da falibilidade não significa que a verdade seja inatingível. Significa que para chegar a ela temos que ser implacáveis em sua verificação e na crítica, nas experiências que a põem à prova, e prudente quando tivermos chegado a certezas, dispostos a revisões e emendas, flexíveis diante daqueles que impugnam as verdades estabelecidas. Então aqui é o Mário Vargas Llosa falando um pouco sobre o pensamento de Popper. E aí ele fala também aqui, o importante para que seja possível o progresso, para que o conhecimento do mundo e da vida se enriqueça, ao invés de se empobrecer, é que as verdades reinantes estejam sempre sujeitas a críticas, expostas a provas, verificações e desafios que as confirmem ou troquem por outras, mais próximas dessa verdade definitiva e total, inatingível e talvez inexistente, cujo chamariz incita a curiosidade, o apetite de saber humano, desde que a razão substituiu a superstição como fonte de conhecimento. Enfim, bem legal esse livro para quem tiver interesse, O Chamado da Tribo, Mário Vargas Llosa. Especificamente no âmbito das redes sociais, espaços, estes sim, vocacionados à promoção do debate público e ao mercado de ideias, é preciso considerar em cada caso concreto se está diante, em primeiro lugar, de personalidade pública ou privada, de mensagem, em segundo lugar, de interesse público ou desprovida de relevância social, e ainda do teor científico, jornalístico ou publicitário, dentre outros. E, por fim, se foi impulsionado e por quem, ou se foi espontâneo. Com essa delimitação, passo agora à avaliação no tópico concernente à eficácia horizontal dos direitos humanos e o papel das empresas na sua proteção e no compliance. Para além do recorte do escopo que eu já indiquei, antes de enfocar de modo mais específico as redes sociais, não se pode deixar de apontar que o nó da questão em discussão tem como pontos subjacentes dois temas de repercussão geral em análise que perpassa pelo estabelecimento de limites e possibilidades em se reconhecer às empresas o papel de guardião dos direitos fundamentais. Portanto, a nítida interface com que se convencionou denominar de eficácia horizontal dos direitos humanos. Interessante rememorar que o surgimento dessa nova dimensão de tais direitos, as quais não mais deveriam ter a sua incidência restrita às relações entre o indivíduo e o Estado, passou a se espraiar também para as relações entre particulares, o que se deu em decorrência do julgamento do célebre caso Lutz pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1958. Resumidamente, a controvérsia que se estabeleceu naquele caso buscava conscientizar, nessa controvérsia, o ativista Erich Lutz, que buscava conscientizar e combater os resquícios do antissemitismo na sociedade alemã do pós-guerra. E, de outro lado, o cineasta Veit Harlan, que ganhou notoriedade por sua proximidade com o establishment político do regime nazista, tendo produzido filme de teor nitidamente preconceituoso e discriminatório em relação ao povo judeu. A partir daquela discussão, após a absolvição que o Tribunal de Guerra havia decretado em relação ao cineasta Harlan, este foi contratado para dirigir um novo filme, e Lutz passou a defender que a população boicotasse o espetáculo, em espécie de censura ao seu diretor. Diante das manifestações de Lutz, os produtores do filme boicotado ingressaram em juízo contra o ativista, buscando a obtenção de ordem judicial que o impedisse de recomendar ao povo alemão que não assistisse o filme. O pedido foi atendido pelas instâncias ordinárias. Contudo, ao analisar o recurso constitucional, o Tribunal Constitucional da Alemanha reformou as decisões inferiores em razão da necessidade de se reconhecer que, na determinação dos direitos fundamentais da lei fundamental, corporifica-se uma ordem axiológica objetiva, que vale para todas as áreas do direito, como uma decisão fundamental constitucional. Portanto, veja-se que o que estava em discussão era exatamente o direito à liberdade de expressão de Lutz. Foi diante da necessidade de assegurar a defesa da liberdade de expressão que o Tribunal Constitucional Alemão passou a reconhecer a força irradiadora que os direitos fundamentais exercem sobre todo o ordenamento jurídico, aí incluídos o direito civil e, de modo mais específico, o direito empresarial.
Essa compreensão que identifica nas organizações empresariais uma coparticipação na missão de se proteger, respeitar e reparar os direitos fundamentais, é potencializada pelo surgimento de novas formas de organização do aparelho do Estado, dentre as quais ganha especial destaque a regulação. Isso porque, sob o prisma do Estado regulador, rompe-se com um modelo centrado no monopólio estatal, tipicamente exercido pelos órgãos parlamentares quanto à produção normativa, passando-se a admitir que outros atores possam editar normatização específica, mais adequada e responsiva às peculiaridades técnico-operacionais do nicho setorial no qual elas estão inseridas. Veja-se que, ao invés de impor obrigações específicas de resultado, se trata de abordagem que, ao focar no comportamento do regulado, possui a feição marcadamente procedimental, buscando modelar a forma de atuação da empresa de modo a conformá-la ao ordenamento jurídico. A análise do tema ora em julgamento, sob essa perspectiva, enseja uma alteração de foco. Deixar de mirar na responsabilidade pela remoção do conteúdo ou do perfil, passando-se a destinar atenção aos protocolos e procedimentos empregados pelas plataformas na tentativa de criar um ambiente digital mais rígido, íntegro e salutar. Trata-se de perspectiva que promove a conciliação necessária entre o marco legal regulatório dos artigos 18 a 21 do Marco Civil, a preservação da liberdade de expressão e ainda o papel das plataformas como corresponsáveis pela concretização dos direitos fundamentais dos usuários. Passo agora a tratar da questão concernente a dados de atuação espontânea que foram apresentados pelas próprias plataformas. A reforçar a natureza da solução proposta, focada na adoção de obrigações de meio de viés procedimental, a partir do estabelecimento de estándares comportamentais a serem seguidos pelas plataformas digitais em seu dia a dia, sob pena de superação do regime de exclusão de responsabilidade previsto nos artigos 18 e 19 do Marco Civil. Assim, rememora-se a significativa atuação que tais companhias já possuem na remoção espontânea de conteúdos que estejam em desconformidade com seus termos e condições de uso, bem como nas situações previstas no artigo 21 do Marco Civil e em outras legislações esparsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nova lei das BETs, por exemplo. Nesse sentido, colho do relatório recentemente divulgado pela empresa Meta, que possui como sócias Facebook, Instagram e Threads, que entre 1º de agosto e 31 de outubro de 24 foram removidos mais de 2.900.000 conteúdos por parte dessas empresas no Brasil. E o foram por violação de suas políticas de bullying internas estabelecidas quanto a bullying e assédio, também quanto a discursos de ódio e a violência e incitação. Desse total de 2.900.000 remoções, 520.000 foram por conta de bullying e assédio, 550.000 por conta de discursos de ódio, 1.900.000 por violência ou incitação à violência. Ainda, de acordo com as informações veiculadas, em 2023 a Meta decretou e removeu 2,6 bilhões de contas falsas no Facebook, 98,95% das quais foram detectadas e removidas proativamente pela empresa, antes mesmo de terem sido denunciadas. Em relação a conteúdos especificamente relacionados às eleições municipais de 2024, a Meta informou que, a partir de suas políticas e medidas sobre informações falsas, foram rotulados mais de 8.200.000 conteúdos no Facebook e no Instagram, com verificações de fatos no mês que antecedeu e incluiu o período eleitoral. Em média, 57% das pessoas que começaram a compartilhar os conteúdos verificados como rotulados como falsos, eles não concluíram essa ação após receberem um aviso da Meta de que tais conteúdos estavam nessa condição, demonstrando-se assim o impacto dos esforços de rotulagem na redução da disseminação de informações falsas. Além disso, a empresa anunciou que removeu mais de 43.000 anúncios por violarem as políticas da plataforma. Por sua vez, em página na internet dedicada ao relatório de transparência, o Google informou ter removido do YouTube mais de 3.260.000 canais entre abril e junho de 2024, por violação às regras da comunidade. Com a remoção do canal, todos os vídeos nele contidos são removidos. O número de vídeos removidos nesse período foi de mais de 56 milhões de vídeos. Melhor especificando o motivo das remoções de canais acima apontada, o mesmo relatório indica que mais de 2.600.000 canais foram removidos por configurarem spam, conteúdo enganador e esquemas, o que corresponde a 80% do total. E 164.000 canais foram removidos por violarem políticas de segurança infantil, representando 5% do total. Mais 156.000 remoções por questões relacionadas à nudez ou conteúdo de natureza sexual e mais de 148.000 canais por se enquadrarem no conceito de desinformação, correspondendo a 4,6% do total. Além dos canais removidos e dos vídeos removidos em razão da supressão do canal, o relatório menciona ainda que a plataforma YouTube removeu mais de quase 8.500.000 vídeos de modo específico. Desse montante, quase 8.200.000 foram removidos após detecção automática pela plataforma. 238.000 por denúncias dos usuários, 61.000 por ações
dos membros do Programa de Denúncias Prioritárias, dentre as quais se incluem ONGs e organizações governamentais, ainda informou que 59,91% das situações, nessas situações, o vídeo foi removido antes de qualquer visualização. Quanto ao conteúdo, a fração mais expressiva se deve à segurança infantil, correspondendo a mais de 5 milhões de vídeos, o que equivale a 59% do total. Interessante a informação de que o Brasil ocupa o terceiro lugar, formado por 30 países com mais vídeos removidos, perdendo apenas para a Índia e a Rússia. O relatório baseia-se no endereço do IP do remetente no momento em que o vídeo foi carregado. Por fim, o mesmo documento informa que houve a remoção de 1,3 bilhões de comentários postados no YouTube. Em 99,6% dos casos, a remoção se deu por detecção automática e apenas 0,4% por denúncias humanas. No caso dos comentários, 80% das remoções foram de conteúdos enquadrados como spam, conteúdo enganador e esquemas. No mesmo sentido, colho os memoriais apresentados pela ByteDance Brasil, a qual figura como sócia a TikTok, que, de acordo com o relatório de transparência mais recente, que cobre o primeiro semestre de 2024, a referida plataforma removeu quase 6,4 milhões de vídeos no mercado brasileiro, dos quais 99,2% foram identificados proativamente, por violação às diretrizes da comunidade ou dos termos do serviço, sem a necessidade de qualquer intervenção ou notificação. Informou-se ainda que em 90% dos casos, a remoção ocorreu em menos de 24 horas após a publicação. Em âmbito global, a mesma empresa informou ter removido mais de quase 170 milhões de vídeos, dos quais 97,7% foram identificados de forma proativa, por violarem as diretrizes da comunidade ou os termos de serviço, sem a necessidade de qualquer notificação extrajudicial. Além disso, 89,8% dos casos se deram em menos de 24 horas. Em 81%, a remoção ocorreu antes mesmo de qualquer visualização. E a plataforma ainda suspendeu mais de 11 milhões e 700 mil vídeos em transmissões ao vivo. A partir das informações coletadas, verifica-se que, em relação ao universo total de situações, os casos em que se faz necessária a exigência de notificação, seja extrajudicial, seja judicial, para a remoção do conteúdo, são realmente excepcionais. E, como tal, devem ser tratados. Isso se dá, sobretudo, em razão da superlativa relevância dos valores constitucionais em disputa. Valores esses que, com a devida vênia, aqueles que têm compreensão em sentido diverso, somente podem ser adequadamente aquilatadas, caso a caso, a partir de parâmetros fixados pela Constituição e pelo poder da República investido da missão de arbitrar as controvérsias, o Poder Judiciário, a partir do princípio da reserva legal. Passo agora a tratar dos riscos à curadoria de conteúdo promovido pelas próprias plataformas e os limites para o emprego da inteligência artificial. Apontada a necessidade de se submeter ao crivo do Poder Judiciário às situações nas quais a moderação de conteúdo identifica manifestações complexas e ambíguas, em razão da reserva de jurisdição prevista pelo legislador, na tentativa de salvaguardar de modo mais adequado a liberdade de expressão dos usuários à internet, é robustecida pelos riscos de se deixar ao talante das próprias plataformas realizar a avaliação dos casos controversos. Em primeiro lugar, não se pode deixar de frisar que, para além da autoridade e institucionalidade que a própria Constituição atribui aos integrantes do Poder Judiciário, revestindo-lhes das garantias da imparcialidade, inamovibilidade e independência funcional, há, no caso, em função da indelegabilidade do exercício da jurisdição, um traço especialmente relevante para a situação em análise: a preservação da análise humana para realizar a ponderação entre os valores em jogo, nos cenários de maior controvérsia. Aqui ele está falando do risco de, em certos casos, realmente passar para a plataforma o dever de analisar o que tem que ser publicado e o que não tem que ser publicado de uma forma prévia e antes mesmo até de ter uma notificação da própria pessoa que está se sentindo ofendida ou de algum advogado que represente os interesses da pessoa ofendida por algum conteúdo. Porque em algum dos votos tinha justamente essa questão, né? Que em certos casos, mesmo sem notificação e mesmo sem ordem judicial, a plataforma seria responsabilizada se ela permite um conteúdo específico. E tem casos que são subjetivos e que demandam a análise do judiciário, que justamente tem o dever de imparcialidade, para analisar se o conteúdo tem que ser removido ou não. E não delegar isso para a própria plataforma, porque tem situações, como eu falei desde o começo do vídeo, que são muito mais complexas e que estão numa zona cinzenta, que não está naquele extremo de isso de fato é um crime, ou num outro, não, isso de fato não é. Que está numa zona cinzenta de não se saber. Será que isso pode caracterizar a incitação à violência, por exemplo, ou será que não? E também, às vezes, com isso, as próprias plataformas, por conta da ideologia das pessoas que nela trabalham, ou da forma que o algoritmo foi pensado para fazer isso também de forma automática, como o ministro está colocando, ou pela ideologia dos donos dessas plataformas, das pessoas que são responsáveis por essas plataformas, conseguirem, às vezes, também manipular quais informações chegam, quais informações não chegam. Então,
De novo, é um debate bem complexo. Isso porque, diante da infinidade de possibilidades que a realidade apresenta ao julgador no momento de apreciar determinada contenda, a melhor solução encontrada para que o juiz possa decidir encontra-se centrada precisamente na possibilidade de livremente se expressar sobre a lide, exigindo-se como contrapartida dessa liberdade que expresse o seu convencimento de forma motivada. Ponto eu acho importante dessa questão da motivação, porque eu vejo muitos conteúdos, até eu já tive um conteúdo que foi removido, ou comentários meus que chegam, esse comentário ele foi bloqueado quando eu respondo alguém no TikTok, e não vem muito uma justificativa do porquê. E é importante que tenha essa moderação, lógico, de situações em que é nítido que, como eu falei, tem aqueles casos que é evidente que aquilo não pode ser postado na internet, e tem casos que é evidente que pode, tem uma zona cinzenta, e principalmente nessa zona cinzenta é importante que venha uma motivação. Eu já tive um conteúdo que ele foi retirado do TikTok, porque eu colocava os dados de uma pessoa, o Pix de uma pessoa que eu tava contando a história dela e pedindo para ajudarem essa pessoa fazendo um Pix pra ela. E foi removido, eu acabei não brigando, no Instagram passou o meu vídeo, foi e ficou tranquilo, nunca foi removido, nunca teve nenhum problema. Só que acontece às vezes, principalmente quando é feito pelos próprios robôs da plataforma, né? Pelo próprio algoritmo, que de forma automática remove por ter alguma palavra X, né? Alguma informação Y. E geralmente, às vezes, pode até ser uma crítica que está sendo feita a alguma coisa e é removido por acharem que, na verdade, é um elogio. Sei lá. Então, é importante que venha a motivação igual numa decisão judicial, para que a pessoa possa, eventualmente, impugnar, saber por que aquele conteúdo saiu do ar. Porque as pessoas às vezes cantam, é melhor eu não recorrer, porque podem achar que eu estou indo contra os termos de uso da plataforma e aí pararem de entregar meu conteúdo, enfim. Então, acho essa parte da motivação super importante mesmo. Distintivo mais frequentemente apontado entre nós e as demais espécies da vida presentes, com as quais compartilhamos o nosso planeta. Como conclusão desse ponto específico, permito-me consignar a posição pessoal segundo a qual, à luz de tais elementos, em última análise, a transferência ao algoritmo da missão de decidir os casos complexos, objeto de dúvida após análise preliminar, culmina por esvaziar a relevância do próprio Poder Judiciário, enquanto legítimo guardião dos direitos fundamentais. Verifico ainda que o modelo proposto nos transfere de um extremo ao outro, ou seja, da impossibilidade de moderação privada do conteúdo digital em razão da reserva de jurisdição estabelecida em torno da matéria pelo artigo 19. A moderação automatizada, sem análise contextual e pormenorizada realizada por ser humano, delegando-se a atividade à máquina. Exemplos de erros de moderação de conteúdo trazidos pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, bem ilustram as dificuldades operacionais experimentadas pelo algoritmo para promover a referida remoção. Nesse sentido, verificou-se... Que é o que eu acabei de falar, um erro na remoção de conteúdo, que já aconteceu comigo. Então, acontece, né? E aí, é o que eu falei também numa parte do vídeo. Será que as plataformas também vão ser responsabilizadas por conteúdo que elas tiram do ar quando não era para ter tirado e demonstra esse erro? Porque às vezes pode prejudicar o trabalho de uma pessoa. Então, por isso que eu digo, é um assunto complexo. Primeiro, a retirada de vídeos sobre conscientização do autoexame para evitar ou diagnosticar precocemente o câncer de mama. Segundo, a eliminação da postagem feita pela poetisa paquistanesa Rupi Kaur, contendo uma imagem de uma mulher em período menstrual. E terceiro, o fato, apontou o IDEC, de que mecanismos automatizados tendem a considerar jargões da linguagem LGBT, vistos fora de contexto como desrespeitosos, como mais, entre aspas, tóxicos que aqueles utilizados por grupos supremacistas brancos, falhando no reconhecimento de seu valor social. Especificamente em relação aos direitos do consumidor, o IDEC aponta para os potenciais efeitos negativos quanto ao dever de informação adequada. De acordo com o seu raciocínio, abro aspas, com a possível declaração da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, a preocupação é de que o consumidor tenha o seu direito afetado com o seu conteúdo sendo retirado indevidamente, o que não prejudica somente o exercício do direito básico da liberdade de expressão, como potencialmente suprime o direito à informação de interesse público, seja essa informação de cunho político ou cultural. Exemplo relevante, prossegue, diretamente ligado ao exercício do direito do consumidor, está na publicação das suas opiniões e críticas a produto ou serviço, em rede social ou em sites de reclamações. As avaliações dos consumidores sobre produtos e serviços ganharam força. Hoje, os consumidores, de forma individualizada, e a sociedade como um todo tem ganhado com essa troca de informações. É provável que diversos comentários, diz o Instituto, sejam excluídos em virtude de notificações realizadas por empresas ofendidas, tendo em vista a dificuldade de moderação de conteúdo com a grande quantidade de notificações. Exato, esse é o problema daquela tese que falava, basta ter uma notificação de uma pessoa para a plataforma ser obrigada a retirar.
Parece que, assim, qualquer pessoa que notifique, mesmo sem justificar, sem realmente comprovar, a plataforma já vai ser obrigada a retirar. Então, teria um trabalho da plataforma em receber uma notificação e falar, não, essa notificação não faz sentido. Essa notificação tá querendo que eu retire um conteúdo que tá fazendo uma crítica válida. Né? Uma reclamação no Reclame Aqui, por exemplo, imagina. Então, é complicado. Tem essas situações muito específicas. Então, quando não é uma questão nítida de um crime, ou quando não é uma situação que é nítida, que não é, e tá numa zona cinzenta, talvez o voto do ministro Barroso, que a gente não viu inteiro ele falando, mas a gente viu a tese que ele tinha proposto, falava justamente na situação de que, quando tá nessa zona cinzenta, o conteúdo não pode ser retirado sem ordem judicial, e a pessoa que acaba sendo prejudicada pelo conteúdo, que não é um crime, mas tá numa zona cinzenta e pode causar prejuízos à imagem ou algo do tipo, ela vai poder ser indenizada e a pessoa que postou aquele conteúdo, ela vai ser punida, mas não a plataforma, que só vai passar a ter responsabilidade a partir do momento que tem uma ordem judicial e ela descumpre essa ordem judicial, que foi inclusive o que aconteceu naquele caso da minha cliente, porque além de ela ter ignorado a notificação de que aquela conta tinha sido hackeada e estava sendo utilizada para aplicar golpes, e estava pela própria pessoa que era dona daquele perfil, depois que teve uma ordem judicial, ainda demorou meses para cumprir. Então, cada situação tem a sua peculiaridade e tem esses problemas de ordem prática que o ministro André Mendonça está trazendo. A exclusão indevida de opiniões de consumidores afetaria não somente o direito de liberdade de expressão do consumidor-autor, como potencialmente afetaria o direito à informação de milhares de outros consumidores. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar enorme, eu vou cortar algumas partes e a gente não vai ver todo o voto do ministro André Mendonça, porque é longo, não terminou ainda, mas vamos ver aqui qual foi a tese final que ele propôs, com base nesses fundamentos, que já deu para ter uma ideia de qual é o entendimento dele. Então, depois de tudo, ele falou o seguinte, ele estava dando... que ele dava provimento ao recurso extraordinário do Facebook, nesse caso, então provavelmente para reconhecer que o Facebook não teria responsabilidade pela remoção do perfil falso, o que nesse caso, a depender das provas que a pessoa tinha para mostrar que se tratava de um perfil falso, que não era ela, e aquele perfil estava passando por ela, a priori eu não concordo com essa conclusão de que o Facebook não devia ter sido responsabilizado nesse caso específico, por conta de um perfil falso e por conta do que eu já coloquei. E ele propõe as seguintes teses, né? Ele conclui pela plena constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e fala o seguinte: serviços de mensageria privada não podem ser equiparados à mídia social. Em relação a tais aplicações de internet, prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados. Portanto, não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie, o que eu concordo plenamente, a gente já falou aqui. É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto quando comprovadamente falsos, seja porque relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas denuncia com a devida comprovação que não o utiliza ou criou. Então, acho que seria justamente o caso desse. Mas talvez, então, ele deu provimento para o recurso do Facebook por entender que, nesse caso, não tinha prova suficiente para o Facebook ser obrigado a fazer isso antes de uma ordem judicial. Ou relacionados à pessoa que sequer existe fora do universo digital, perfil robô, ou cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa. Até aqui, perfeito. Eu acho que está bem atrelado ao caso concreto e concordo com as conclusões, porque fala justamente daquelas situações em que é nítido que é um conteúdo ou é um perfil que não pode manter ativo, não está naquela zona cinzenta. Bom, as plataformas em geral, tais como mecanismos de busca, marketplace, etc., têm o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro. Observado o cumprimento de referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via judicial contra si promovida. Nos casos em que é admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial por expressa determinação legal ou conforme previsto nos termos e condições de uso das plataformas, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um procedimento devido, capaz de garantir a possibilidade do usuário ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, que essa exclusão seja feita preferencialmente por um humano, uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão, possa recorrer da decisão de moderação, obtenha a resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais.
que é justamente a observância do princípio contraditório não só em ações judiciais, mas também em processos administrativos e tudo mais, que as pessoas têm que ter direito de se defender do que elas são acusadas, e saber a motivação para que elas sofram algum tipo de punição, como a retirada de um conteúdo da internet. Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento. Há possibilidade de responsabilização por conduta omissiva ou comissiva própria pelo descumprimento dos deveres procedimentais que lhes são impostos pela legislação, aí incluída a obrigação de aplicação isonômica em relação a todos os seus usuários das regras de conduta estabelecidas pelos seus termos e condições de uso, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral, e a adoção de mecanismos de segurança digital aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. Em observância ao devido processo legal, a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação, fazendo apelo aos poderes legislativo e executivo para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão, regulação da internet no Brasil, adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada. O julgamento foi suspenso. Então, esse foi o voto, foi o resumo do voto do ministro André Mendonça por meio das suas teses, que, de novo, a mesma coisa que eu falo, acaba ultrapassando aquele objeto do caso paradigma que está em julgamento. Então, é a mesma crítica que a gente faz sempre a essa busca pela formação de teses que ultrapassam aqueles fatos específicos do caso. E depois do voto do ministro André Mendonça, que ele foi suspenso e ele continuou depois, no dia seguinte, teve uma continuação desse julgamento. Aí, nessa semana agora, no dia 11 e no dia 12, teve o voto do ministro Flávio Dino no dia 11. Vamos ver se a gente dá uma olhada só na tese rapidinho, mas depois a gente pode ter parte 2 ou até parte 3 desse vídeo para a gente analisar e reagir também um pouco quem sabe, a cortes desse julgamento, para a gente não assistir tudo, porque realmente fica bem extenso. O ministro Flávio Dino estava negando provimento ao recurso do Facebook e colocou a seguinte tese: o provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. O regime do artigo... Ou seja, questões que não tem nada a ver com o caso, né? Porque essa questão de direito eleitoral, isso não tem nada a ver com as duas situações que levaram ao julgamento desses casos, né? Que foi o caso do perfil falso e o caso da comunidade do Orkut. O regime do artigo 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil, independente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 19, no termo do artigo 927 caput do Código Civil, postagem de perfis com Postagem de perfis com anonimização do usuário, vedada pelo artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, que gera obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e chatbots, robôs, ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas ou mecanismos similares. Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2 do CDC, pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos. Aí vai trazer alguns crimes. Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como do dever de cuidado necessário aos provedores citados. Consideram-se adequadas medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é
por si só suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com este item. Contudo, uma vez recebida a notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei do Marco Civil da Internet. Em tais hipóteses, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente seu restabelecimento mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Então, fala que o autor do conteúdo vai poder requerer que o conteúdo seja restabelecido. Não sei, né? Como eu falei, depende muito da situação. Tem casos em que a gente tem nítido que aquele conteúdo é proibido e a pessoa nem vai entrar com uma ação judicial para querer que aquele conteúdo volte. E tem casos que a pessoa está sendo acusada de um conteúdo, tendo esse conteúdo retirado do ar e ela está tendo que provar a inocência quando a gente tem, então, aquele princípio da presunção da inocência e que o ônus da prova é de quem acusa e não o contrário, né? Então, acho que alguns princípios, eles acabam sendo aplicados de forma um pouco contraditória em situações que são bem distintas, mas que eventualmente demandariam um mesmo raciocínio lógico, enfim. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja necessariamente um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente de forma transparente e acessível ao público. As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria-Geral da República até que sobrevenha a lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet. Bom, então esse foi, muito resumidamente, o que o ministro Flávio Dino colocou pelas teses dele. A gente depois pode reagir, como eu falei, ao voto inteiro dele, ou uma parte dele. É que hoje eu não estou com tanto tempo assim para assistir tudo, senão a gente poderia ficar aqui mais tempo. E depois, no dia seguinte, que foi o dia 12, teve o voto... Aliás, no mesmo dia, 11, teve o voto do ministro Zanin e depois teve o voto do ministro Alexandre de Moraes. Vamos dar uma olhada nesses dois. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele acompanhou o relator, então acho que ele não fez nenhuma proposição de tese diferente. E o do ministro Zanin é bem longo, então não vamos ver tudo, mas vamos ver só aqui o começo que ele fala. O artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para a responsabilização de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo não confere proteção. Aqui ele está seguindo basicamente o voto do ministro Barroso até então. Eu acho que ele seguiu mais ou menos no voto do ministro Barroso, mas trouxe algumas outras considerações que nesse momento estão muito longas para a gente ver agora. Mas, como eu falei, a gente pode ter uma parte 2 desse vídeo. O que eu queria trazer hoje era justamente um panorama maior e mais amplo do que está sendo discutido, para a gente sair de discussões rasas e para você ter mais elementos para você refletir e para você eventualmente debater com outras pessoas esse assunto. Se tem que ter essa possibilidade das redes sociais removerem certos conteúdos, caso contrário elas vão ser responsabilizadas, e a gente também vê como que isso vai ser aplicado na prática, e a gente já teve até agora uma maioria para entender pela responsabilização, só que perceba que apesar da gente ter tido maioria até então pela responsabilização das redes sociais, pelos conteúdos nelas postados, e aí com todas essas questões muito específicas para cada situação, né, porque as teses elas buscam prever várias situações que fogem do escopo do caso que levou a esse julgamento, a gente ainda não teve uma concordância dos ministros com relação a justamente esses detalhes. Como isso vai acontecer? De que forma isso vai ser aplicado na prática? Em que casos tem que ter notificação, em que casos não tem que ter notificação. Que são situações que, a meu ver, deveria ser debatido mais pelo Poder Legislativo, justamente porque o STF, nesse caso, deveria verificar justamente se o Facebook, no caso, e aí, consequentemente, outras redes sociais poderiam ser responsabilizadas pelos perfis falsos, quando a pessoa que está sendo vítima desse perfil falso informa não sou eu e prova isso e pede a remoção e aquela plataforma não faz nada a respeito. E estavam analisando a questão daquela comunidade no Orkut, que, pelo que eu saiba, foi até antes do Marco Civil da Internet. Então, era uma outra discussão, tanto que alguns estavam negando o provimento para o do Facebook, estavam dando provimento para o outro recurso extraordinário, enfim. Mas
teria que ter o fundamento com relação a essas situações. E o que extrapola isso teria que esperar outras situações chegarem novamente perante o Poder Judiciário para se entender, para essa situação se aplica o mesmo entendimento daquele caso do perfil falso? Não, por quê? E aí aquilo chegar de novo no STF, ter um novo debate, até evitaria que esses casos ficassem parados tanto tempo, porque está desde 2018 que a repercussão geral foi reconhecida e esperando uma solução por parte do judiciário, que justamente porque acaba ampliando muito o debate, não consegue tratar desse tema com mais objetividade. Calma, no caso concreto estamos discutindo a criação de um perfil falso. Nessa situação, com essas peculiaridades, a rede social pode ser responsabilizada? Como eu falei, a meu ver, num caso de um perfil falso, a princípio a rede social pode ser sim responsabilizada. A gente vai ter essas outras discussões que entraram no meio. Tá, e de conteúdo, pode remover? Tem que ter notificação? Quais conteúdos pode remover? Quais, mesmo com notificação, não pode remover porque demandaria uma ordem judicial? Muitas discussões e que cada caso vai ter sua peculiaridade e vai demandar uma análise específica. Então, de novo, é um debate complexo, profundo e, com certeza, muito interessante, e sempre estou aqui abrindo espaço para um debate sempre respeitoso, para uma troca de ideias, para a gente construir reflexões e poder chegar no melhor cenário possível para garantir o máximo possível dos direitos fundamentais de todo mundo. Mas é isso por hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com pessoas que estão debatendo esse assunto para conseguir debater com mais propriedade, conseguir entender de fato todas as nuances dessa discussão. E curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários sua opinião, o que você achou, qual é a sua opinião sobre tudo isso. E comenta aqui se você quer que eu reaja a outras partes desse julgamento, a alguns calls que tem nas redes sociais para a gente pensar sobre os argumentos que estão sendo trazidos pelos demais ministros. Comenta aqui parte 2, que depois eu trago esse vídeo por aqui, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima!